sobre o Setembro Amarelo. O que é o Setembro Amarelo? É o quê? Prevenção ao suicídio. Então nós vamos aprender um pouquinho sobre isso na palavra, que nós podemos ser boca, instrumento na nossa vida e na vida de muitas pessoas aí que possa estar querendo cometer um suicídio, né? E nós podemos ajudar, nós podemos ser bênção na vida dessas pessoas, né? E isso nós vamos aprender um pouco sobre na palavra, né? Então abre a sua Bíblia em João 10, 7 até o 10. Olha o que a palavra fala. Jesus é a porta, né? Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhe digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O 10. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a vida em abundância. Amém? Baixe sua cabeça. Deus amado, nós colocamos diante de Ti, diante da Tua presença, Pai, a Tua palavra que nós acabamos de ler. Senhor Deus, o Senhor fala aqui para nós que o Senhor é a porta. É a porta de entrada, é a porta de fazer algo extraordinário, poderoso sobre a nossa vida. Pai, abre o entendimento abre o nosso entendimento de cada um de nós, para que nós podemos entender e compreender a Tua palavra que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Fale conosco, fala no nosso íntimo, revela algo para nós, manifesta em nós. Mas nós também pedimos, Senhor, que o Senhor tira toda dor de cabeça, todo mal-estar, todo sono, tudo aquilo que se levanta para que possa impedir o Teu agir, a manifestação da Tua graça e do Teu amor. O Senhor é bem-vindo neste lugar. Que o Senhor derrama o Teu poder, a Tua graça sobre cada um de nós. Fale conosco, Pai. Revela algo poderoso em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, o algo muito poderoso que Jesus fala que Ele é a porta. Então você vê nesse versículo 10, que é o último que fechou, né? Ele fala que o ladrão ele vem para roubar, matar e destruir. E o Senhor veio para que dá vida e a tenha em abundância. Você vê que tem dois lados. Você vê que tem duas formas. O inimigo ele veio para roubar, matar e destruir. Primeiro, ele rouba. Ele tenta roubar o nosso coração, ele tenta saquear alguma coisa dentro de nós, e depois ele vem tentar matar. Por quê? Por que ele tenta matar? Matar nossas emoções, matar a nossa vida espiritual com Deus. E ele chega até um ponto que tenta destruir e levar nós a um lugar que Deus não deseja para nós. Mas Deus é tão maravilhoso, tão poderoso, que Ele dá o livre-arbítrio para mim e você escolher.
Se nós damos oportunidade para que Deus age ou para aquele que possa vir e destruir, que é o inimigo, que é o diabo, que ele vai tentar. Ele não vai te deixar em paz. Ele vai tentar vir para roubar, matar e destruir a sua vida. E não só a sua vida, a sua família. Ele vem e vem derrubando de cima para baixo, né? Então, mas hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre esse Setembro Amarelo, que é um mês de conscientização sobre a previsão ao suicídio. Então, é prevenir para que isso não aconteça na vida de muitas pessoas. Então, terça-feira é o último dia. Então, quantas pessoas muitas vezes estão morrendo e muitas vezes nós não estamos vendo, nós não estamos enxergando, né? Quantas pessoas desesperadas, em crise, pânico, né? E nós nem imaginamos a quantidade. Então, tem dados que mostram que milhares de pessoas tiram a sua própria vida todo ano. E muitos outros pensam nisso em silêncio. Não fala para ninguém. Muitos já tiram a vida. Então, no ano, cada ano você vê uma quantidade de suicídio, de mortes, que pessoas tiraram a sua própria vida. E muitos ainda estão o quê? Em silêncio, quieto, porque não se abre, não fala, se fecha, tranca dentro de si próprio. E isso vai martelando e vem vindo e vai tentar viver sozinho, e essa pessoa não consegue. Então, a igreja, ela precisa ser o farol de esperança para quem está vivendo na escuridão. Para aqueles que estão vivendo numa direção totalmente perdida. Nós, como igreja, quem é a igreja? Somos nós. Nós somos a igreja. Cada um aqui é a igreja. Nós que podemos fazer a diferença. Nós temos que ser o farol. Nós temos que ser a boca do Senhor para ir lá e abençoar e ajudar aqueles que estão no momento mais difícil, no momento que estão em crise e no momento que estão em silêncio, e muitas vezes nós passamos e nem percebemos. E nós podemos pedir para o Senhor: Senhor, mostra para mim aqueles que precisam, aqueles que estão precisando, e que eu possa ser esse farol, que o Senhor possa me usar, que eu possa ser instrumento, que eu possa ser o canal de bênção nas tuas mãos e ajudar aquele que mais precisa. E eu quero deixar uma pergunta para você: o que dá sentido à sua vida? É isso que você tem que parar para pensar nessa noite. O que dá sentido à sua vida? Porque Jesus, ele nos responde: eu vim para que tenham vida e a tenha em abundância. Então, aonde você está dando sentido em sua vida? Porque aqui está falando, o Senhor é Ele que vem para dar vida, e vida com abundância.
A vida que Deus te dá, a vida que Deus tem para você não é uma vida miserável. Não é uma vida que você fica mendigando. Não. A vida que Deus tem é uma vida de abundância em todas as áreas da sua vida. A vida de abundância não quer dizer só na vida financeira. É em todas as áreas. Vida de abundância na sua saúde, vida de abundância dentro da sua casa, vida de abundância dentro do seu trabalho, vida de abundância na rua, vida de abundância em todas as áreas da sua vida. Em tudo, Deus quer abundar a tua graça. Em tudo, em todas as áreas, aonde você for, aonde você passar, Deus quer trazer essa vida de abundância para você. E o primeiro ponto que nós podemos refletir e pensar é a realidade da dor humana. Isso é algo fundamental. Que dor é essa que a humanidade hoje está sentindo, que está passando? Que dor é isso? Que está passando por isso? E nós vamos ver na Bíblia que isso é tudo realidade. Isso também, alguns homens e mulheres de Deus também passou por os momentos de crise, momentos de entrar em desespero, momentos de pedir a sua própria vida para que tire. Esses homens e essas mulheres é exemplo para nós. No dia de hoje, nós podemos ver Elias, que pediu para morrer, estava descansando e sentindo só e também derrotado, no momento mais difícil que ele estava passando. E você olhar e você pensar quem foi Elias, o que Deus fez, o que Deus moveu, e ainda o cara se sente só e se sente derrotado. Não, ele tem que se sentir vitorioso. Mas não é isso que ele sentiu. Ele sentiu um momento de crise. Ele teve um momento de crise, um momento difícil. Outro que nós podemos ver, Jó. Jó é outro que ele pede para amaldiçoar o dia em que nasceu. Maldiçoou o seu próprio dia que nasceu. Porque estava enfrentando um momento de crise, momento sabe do quê? De que perdeu tudo que tinha. E nesse momento ele entra em crise, ele maldito, ele amaldiçoa o seu dia que nasceu. Por que eu vim neste mundo? Por que eu estou aqui? Por que eu tenho que enfrentar tudo isso? Por que eu tenho que ver, destruir toda a minha casa, morrer todo mundo, todos os meus filhos, pegar todos os meus bens, tudo que eu tinha? Por que fazer tudo isso comigo? Por que eu vim nesse mundo? Para quê? Jó é um grande exemplo. Mas também passou por momentos de crise, momentos difíceis. Ana, outra mulher, mas embora ela peça diretamente a morte, mas o texto nos mostra que ela estava em amargurado de alma, chorando abundantemente, quase sem força para viver diante de uma esterilidade e de humilhação diante da sociedade que ela estava vivendo. Uma mulher estéril, uma mulher que não podia ter filho, uma mulher
que muitas vezes estava amarguradamente a alma dela por dentro, porque ela desejava ter um filho, mas ela era estéril, ela também passou por os momentos difíceis. Amargurada, a própria alma, ferida, sentida por aquilo que ela desejava e algo não podia acontecer. Outra mulher, Raquel, ela disse a Jacó: dai-me um filho, senão eu morro. Dai um filho para mim, porque desse jeito eu não aguento, eu vou morrer. Eu não dou conta. Então, quando fala e sugere sobre morte, é como você sair daquele sofrimento, aquilo dá um basta naquilo que está passando. É você falar: chega, eu não dou conta mais. A pressão, a circunstância, as coisas parecem que não dá jeito. Senhor, tira minha própria vida, porque o sofrimento é tão grande, que a pessoa pede até a sua morte. Até um ponto de querer tirar a sua própria vida. Porque quer dar um basta. Porque não está aguentando mais aquele sofrimento, aquela angústia e aquilo que está passando. Então isso mostra que a dor emocional não é fraqueza de fé, mas parte da nossa humanidade. Não quer dizer, porque a dor emocional ele está passando por isso, quer dizer que ele não tem fé, ele não crê em Deus, ele não acredita em Deus. Não quer dizer isso. Isso vem da humanidade, vem de nós mesmos. As crises, os pânicos, vêm causando isso. Frustrações, decepções, traumas, que vai trazendo anos e anos, e aí vai acabando, vindo, e quando nós começa a ficar maior, crescer, e aí nós vamos entender, e aí nós vamos tentar ver aonde está isso, aonde está essa raiz, né? Então é algo que muitas vezes acontece. Um exemplo muito claro sobre isso, olha uma panela de pressão, acumulando vapor, até um ponto de explodir. Se não tiver uma válvula de escape, ela explode. Você já viu? Uma panela, quando ela vai dando vapor, vai vapor, vapor. Se ela não sair o vapor, e ela continuar ali, indo, ela vai chegar um momento que ela vai estourar. Mas, se não tiver essa válvula de escape, ela estoura e vira uma bomba. Isso também é a alma sem uma válvula de escape, que é o escape da oração e do diálogo. Se nós não tiver relacionamento em oração, relacionamento com Deus e também diálogo, vai acontecer de uma pressão vir tão grande a ponto de explodir. E quando explode, não vai dar mais tempo. Porque nós precisamos de uma válvula de escape. E a válvula de escape nossa é a oração. É o diálogo. É buscar uma ajuda. Porque se nós não buscar ajuda, e nós não tiver o diálogo, se nós não tiver oração, vai estourar. E você já viu uma panela de pressão estourar? É feio. Ela bate, ela explode tudo que tiver por cima. É horrível. E é assim a nossa vida também. Você já viu quando uma pessoa estoura?
Meu Deus, sai de pé. É uma bomba. É uma bomba. É uma bomba relógio, né? Nós somos assim. E o segundo ponto que nós podemos observar, que a resposta de Deus ao nosso sofrimento. Deus tem uma resposta para cada sofrimento, para cada angústia, para cada momento que está passando. Deus tem a resposta para mim e para você. Deus, ele não, se você observar, Deus, ele não condena Elias por pedir a morte. Deus não condena ele porque ele pediu para morrer. Vamos olhar no texto? 1 Reis 19, de 5 a 12. Olha para você ver a história desse homem e olha a resposta sobre o sofrimento que Deus tinha para ele. Porque Deus tem a resposta. 1 Reis 19, de 5 a 12. Olha o que a palavra do Senhor fala. Deitou-se e dormiu debaixo de um zinco. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. E Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre a pedra, em brasa, e um jarro de água. Comeu, bebeu, tornou a dormir. E o anjo do Senhor voltou, tocou nele, ele disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebes, e o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, e ele lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os seus altares, mataram os teus profetas à espada. Só ficou eu. E eles estão querendo tirar a minha vida. Então foi-lhe dito: saia daí e que fique ainda diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor está passando, e uma grande e força vento ventia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento, pois o Senhor ouviu um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um som de uma suave sussurro. E o 13 fala assim: quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto e saiu, pois a entrar da caverna. Eis que veio uma voz, ele disse: o que você está fazendo aqui, Elias? E o 14 fala assim: ele respondeu: tenho dito muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque o filho de Israel
deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os seus profetas, a espada, só ficou eu, e eles estão querendo tirar a minha vida. No quinto, aí o Senhor fala para Elias: volta ao caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei de Síria. Unja também Jeú, filho de Nise, como rei de Israel. E Eliseu, filho de Safate, de Abel-Beala, com o profeta em seu lugar. Quem escapar da espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservará Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijaram. Então você vê que Elias, ele estava no lugar, um lugar que eles estavam ali querendo, desejando, né? Mas Deus, ele cuida dele, deu pão, deu água, deu descanso e falou uma voz mansa. Isso nos ensina algo muito poderoso. Descanso é parte da cura. Todos nós precisamos ter um momento de descanso. Porque o descanso, ele nos cura. Algo poderoso. Algo maravilhoso. Minha mulher está olhando aqui para mim, né? Que ela fala assim: descanso, cura, então você precisa descansar. Né? Porque é a correria do dia a dia, não para. Mas nós precisamos parar para descansar. Descansar, porque o descanso vai nos curar. O alimento é cuidar do físico. São muito importantes. Porque quando ele se alimenta, ele se fortalece. E ele anda 40 dias e 40 noites. Com esse alimento. Porque se fortaleceu. Levantou, ficou de pé. A voz suave de Deus, ele traz, sabe o quê? Esperança. A voz suave de Deus traz a esperança para Eliseu. E se você olhar, se você ver, falar: mas peraí, por que Elias queria perder a sua própria vida? Por que ele pediu a morte? Se você observar, matou todos lá os profetas de Baal. Mas por causa de uma ameaça. Por causa de uma ameaça de uma mulher chamada Jezabel. Esposa do rei Acabe. Então, muitas vezes, porque ele destruiu matou todos os profetas de Baal, avisa ele que hoje eu vou tirar a própria vida dele. E se não tirar, eu morro pelo meu Deus. Então ela queria vingar daquilo que Deus tinha feito. E ele entrou em crise, ele falou: Senhor, morreu todo mundo, só ficou eu. E aí naquele momento, quando ele
deita ali e fica naquela árvore, ele entra em crise. E aí ele pede a morte. E se sente um derrotado e acha que está só. E muitas vezes acontece isso na nossa vida. Por causa da circunstância, por causa da pressão, por causa das coisas que estão acontecendo, eu não aguento. Senhor, tira a minha vida. Dá um basta. Porque eu não aguento mais. Mas Deus está sendo vitorioso, Deus está fazendo, Deus está realizando. Mas nós esquecemos muito fácil daquilo que Deus faz. Parece que nós temos uma memória curta. Parece que nós não conseguimos enxergar. Moço, mas Deus fez, Deus realizou. Rapaz, agora você está aí sentindo derrotado por causa de uma mulher. Que isso, homem? Dá vontade de falar, acorda, rapaz. Olha o que Deus fez ali atrás. Você foi um vitorioso. Deus te usou. Valente, você não está sozinho não. Deus Todo-Poderoso está contigo. Mas muitas vezes acontece isso na nossa vida. Vem a fraqueza. Nós sentimos só. E muitas vezes nós sentimos derrotados. Mas Deus sempre vem e nos levanta. Nos ergue. Manda pão. Manda comida, alimenta, fortalece a nossa vida para continuar caminhando. Porque não é isso que vai tirar você daquilo que Deus tem. Não é isso que você vai perder a sua própria vida. Umas coisas que muitas vezes para um é banal, mas para você tem sentido. Para alguns olhar e falar, você olhar para o texto e contexto e olhar para Elias e falar, Elias, que é isso? Você olhar e falar, olha a história, pega e fala, meu Deus, Elias, o que você está fazendo aí? Não dá vontade de ir lá chacoalhar o ombro e falar, acorda, abre os olhos. Né? Então muitas vezes isso acontece. Isso muitas vezes vem. Mas o Senhor, Ele não rejeita quem sofre. Mas Ele acolhe. Ele fortalece. E Ele restaura. É isso que Deus faz. Ele acolhe, Ele fortalece e Ele restaura por completo. Um exemplo muito nós podemos ter é assim como um médico. Ele cuida da ferida sem julgar quem o machucou. E Deus, Ele trata a alma ferida com amor. O médico, ele não acusa, ele não julga. Quem fez isso com você? Ele não fala isso. Ele vai lá, ele vai cuidar da sua ferida. Ele não pergunta. Quem te machucou? Quem fez isso em você? Eu vou lá esganar ele. Não, não faz isso não. Não vai. Ele vai curar. Ele vai ajudar a cicatrizar aquela ferida que está machucada. Mas Deus, Ele trata muitas vezes a nossa alma ferida com amor. Ele traz o amor. E isso faz toda a diferença. O amor transborda. E o amor tem que estar dentro de nós. E através de nós, nós transmitimos o amor dele. Através de nós. E é isso que Deus deseja fazer. E o terceiro ponto que nós podemos observar, que Jesus é a vida de abundância. O inimigo, ele vem para roubar, matar e destruir. Mas ele planeja a mentir. E muitas vezes ele fica mentindo e falando vozes ao contrário,
Você não vale nada. Ninguém importa com você. Ninguém liga para mim. Ninguém olha para mim. É isso que é a mentira de Satanás. Ninguém gosta de mim. Se sente muito fraco, porque a mentira de Satanás ele tenta entrar, porque isso aconteceu em alguma área da sua vida que te feriu, te machucou, e muitas vezes te falar que você não vale nada. E essas coisas lá do passado traz a você e reflete a você e fica trazendo à sua memória que você não vale nada, que você não presta, que você, aonde você colocar a sua mão, não vai dar em nada. E ninguém te ama, ninguém gosta de você, ninguém valoriza você. Isso é a mentira que Satanás vem trazendo e matando muitas pessoas aí fora. As palavras negativas, as palavras que vêm ferindo e machucando. Mas Deus, ele oferece algo muito maior. Algo poderoso, algo extraordinário. Ele perdoa o nosso passado. Ele perdoa, ele está pronto para nos perdoar. Sentindo para o presente, a esperança para o futuro. É isso que muitas vezes Deus, ele tem esses planos, e ele tem uma vida de abundância. Não significa vida sem problema, não, porque todos os homens de Deus e mulheres de Deus teve os problemas, teve as dificuldades, teve as suas limitações, mas alcançou o alvo e atingiu algo poderoso. Ana, estéril, teve filho, entrou em crise, mas teve um filho. Deus deu a promessa, passou por um momento difícil, passou. Sentiu amargamente a sua alma, sentiu, mas Deus realizou a promessa e se cumpriu. Raquel, mesma coisa, deu filho para ela, porque era o desejo dela ter um filho, e Deus deu muito mais filho. Não foi um só, foi outro mais filho, e ficava concorrendo com a outra irmã, né? Ficava ali concorrendo. Então, Deus deu, Deus revelou, porque continuou vivendo aquilo que Deus tinha. Jó, mesma forma. A mulher dele, no momento tão desesperador, no momento de tão sofrimento, de angústia, de ver o marido dela passar por aquela enfermidade, de uma lepra, de feridas, de olhar para o marido e olhar e falar: amaldiçoa o seu Deus e morra. Chega com esse sofrimento, homem. Até quando você vai ficar sofrendo? Até quando você vai ficar aqui passando por isso? Amaldiçoa o teu Deus e morra. E Deus dá sabedoria para ele. E ele fala, né? Quem sou eu para não adorar o Senhor, porque tudo que ele me deu, agora só porque ele está tirando tudo de mim, agora eu tenho que amaldiçoar meu Deus? Agora, quando Deus estava me dando tudo, o homem mais rico do Oriente, tinha de tudo, louvava o Senhor, fazia de tudo, Deus dava tudo. Agora, porque está tirando, agora eu vou ter que amaldiçoar meu Deus? Não, eu louvo ele ainda. Ele está tirando, eu louvo ele.
Não é fácil, dói. Mas eu continuo aí. E Deus restituiu ele pela fidelidade dele em dobro. Tudo aquilo que ele perdeu, ele restituiu tudo em dobro, porque ele obedeceu aquilo que Deus tinha para ele. Mas foi fácil? Não. Foi luta, foi batalha, foi momentos difíceis. Então, todos nós cristãos não vamos ser isentos de problemas, de dificuldade, de coisas além. Não vamos ficar isentos disso. Mas Deus tem uma vida com um propósito. Tem uma vida de paz e uma vida de esperança. É isso que Ele tem para mim e para você. É essa vida de abundância que Ele tem para mim e para você. Nós vamos passar momentos difíceis, vamos, mas nós vamos ter uma vida de abundância no momento mais difícil. Momento difícil, mas nós vamos ter uma vida de abundância. Estamos passando por luta, batalha, mas nós estamos passando por ela, mas nós temos uma vida de abundância. Porque Deus não nos abandona, Deus não, Ele não deixa, e Ele não julga a nossa dor. Ele quer nos curar. Um exemplo muito claro disso é quando você vê um sol, ele se esconde atrás de uma nuvem, mas ele continua brilhando. É assim, é a esperança de Cristo. Mesmo quando não vemos, ele continua firme. O brilho do sol não para. Vem o sol, a nuvem vem e tampa, mas continua o brilho. O brilho não se acaba, ele fica ali escondido. Firme e forte. E é assim com o Senhor. Deus é assim. Ele traz a esperança para nós. Mesmo quando não vemos, Ele continua firme, forte. Porque aquilo que Ele prometeu, Ele vai se cumprir. Aquilo que Ele falou, vai se cumprir. Essa que é a diferença. É algo poderoso. Deus, muitas vezes nós não conseguimos ver, mas Ele nunca nos abandonou. Ele sempre está firme, forte, focado naquilo que nós temos. E o quarto ponto, para finalizar, é o papel da igreja. Que papel é esse? Nesse momento, né? De preservar, né, o suicídio. Que papel é esse? A prevenção, né? Do papel da igreja. Então a igreja é o corpo de Cristo, que tem um chamado para ouvir sem julgar. É algo muito forte. Você ouvir sem julgar. Às vezes, mais importante que falar é simplesmente ouvir. É parar para ouvir. Apenas só ouvir. Para e ouvir. Esse é o papel da igreja. É o papel de nós parar para ouvir aqueles que precisam. Aqueles que necessitam. Aqueles que estão passando por um momento difícil. Mas nós não temos tempo porque uma correria é uma loucura. Mas Deus nos chama para isso. Para nós parar, sem julgar e ouvir aquele que precisa. Que necessita. Outro, estender a mão. Ser presente. Um abraço. Um ombro amigo. Isso faz toda a diferença. Estender a mão. Ir lá. Ser presente. Estar lá junto. Só a sua presença basta. Abraça.
Ah, mas eu não recebi abraço de pai, eu não recebi o abraço da minha mãe, eu não recebi. Como que eu vou abraçar alguém que eu não recebi? Mas é tempo de mudar, é tempo de abraçar. Abraça, abraça. Tenha esse ombro amigo, seja um ombro amigo, possa contar comigo, conta comigo. Meu filho, conta comigo, minha filha, conta comigo. Papai está aqui, mamãe está aqui. Fala. Abra o seu coração. O que está acontecendo? Tem alguma coisa a mim, de errado em mim? Será que tem alguma coisa em mim? Senhor, o que há em mim? O que nós não podemos fazer é aquilo que nós fomos aprendido lá atrás, que fez conosco. Nós não podemos ser a mesma pessoa que nós fez lá atrás. Nós não podemos reproduzir e ficar reproduzindo o passado. Nós temos que reproduzir o novo. Aquilo que eu não recebi, eu quero dar. Mas não é fácil. Mas eu preciso aprender a dar. Porque eu não aprendi a dar. Eu preciso aprender a abraçar. É difícil. Mas eu preciso abraçar. Eu preciso fazer isso. Eu preciso ser presente. Eu preciso ser esse ombro amigo. Isso faz toda a diferença. O papel da igreja também, orientar ao cuidado. Ser um orientador ao cuidado. Busca psicólogo. Busca médico. Apoio. Não é falta de fé. Não é loucura. Buscar um psicólogo, um psiquiatra. Não é loucura, não. É preciso, é necessário. Mas muitos anos atrás, tudo era doido. Quem buscava um psicólogo ou um psiquiatra estava doido. Ele é louco, ela é louca. Era uma mentalidade assim. E hoje não, porque o tempo, a correria, as coisas vêm vindo e vem trazendo tudo à tona e vem um peso sobre nós. E isso ajuda muito. O psicólogo ajuda, o psiquiatra vai ajudar, o apoio. Isso não é falta de fé, não. Precisa. E o outro papel da igreja é ser luz. Luz é você proclamar Cristo como a verdade de esperança. Dá esperança para aquele que está precisando. Vai lá, ora. Não é você que faz, não, é Deus que faz. Põe a mão, profetiza. E ora. E peça para que o Senhor faça um milagre. Peça para que o Senhor faça um milagre. Seja esse canal de mostrar e trazer a verdade da esperança. Que as pessoas possam ver isso em você, que você traz a esperança. Então nós precisamos ser uma comunidade de acolhimento e não de condenação. Acolher, não condenar. Acolher, vem, está ferido, vem. Acolher, abraçar. Isso faz toda a diferença. Acolhe, abraça, ouve a dor, ouve o sofrimento, mas não condena, porque quem somos nós para condenar? Nem o Senhor condenou Elias, porque estava pedindo a morte, porque o Senhor podia falar: ô Elias, espera aí, meu, que isso? Está querendo morrer por quê? Olha o que eu fiz ali contigo. Mas ele não falou nada.
O Senhor é amor, ele vai lá, deu pão. Ele foi lá, colocou uma jarra de água. Bebe, come. Fica forte, meu filho. Levanta. Sai desse lugar, que esse lugar não te pertence, esse lugar não é teu. Vamos, que ainda a vida continua. Ainda tem muita coisa para mim fazer, tem muita coisa para realizar. Você ainda vai ser muito mais canal de bênção. Levante. E um exemplo muito prático que nós podemos dar sobre isso, o papel da igreja, é um exemplo muito claro. Uma lâmpada, ela não tira a escuridão gritando com ela, mas simplesmente acendendo. E assim deve ser a igreja. Acende a luz onde há treva. Não é diferente. Você vai lá e grita, luz, acende luz. Ela não vai acender. Você vai ficar gritando. Vai ficar ali, grita. Se você não ir lá apertar, ela não vai acender. E não vai acabar a escuridão. E é assim na nossa vida. Acenda a luz aonde há treva. Aonde está a treva, a luz tem que brilhar. E você é luz. Então você tem que brilhar. A escuridão tem que ir embora. As coisas ruins têm que ir embora. A sua presença é maravilhosa. Você já viu pessoas chegar e falar assim para você? Como é bom ficar com você. Como é bom tomar um café. Como é bom sentar e bater papo com você. Como é bom estar aqui. Como é bom passar o hora. Parece que não dá vontade de ir embora. Porque a luz, a paz, é gostoso, é maravilhoso, você não quer sair daquele lugar. Porque isso é bom. Porque a luz brilha e a treva vai embora. A treva não suporta a luz. A escuridão não suporta a luz. Então, se você está sofrendo, não luta sozinho. Busca ajuda. Fale. Compartilhe. Se você conhece alguém em sofrimento, seja amigo. Ore. Estende a sua mão. Estende a sua mão. Estenda. Ora. Seja amigo, amiga. Abraça. Acolha. Valoriza a vida. Cada dia é um presente de Deus. Cada dia Deus tem dado um presente para nós, que é a vida. Valoriza ela. Curte ela. Abrace quem você pode abraçar. Beija quem você pode beijar. É isso que vai fazer toda a diferença, porque depois é tarde demais. Eu poderia ter feito, eu não fiz. Porque eu fui criado assim, meu pai, minha mãe me ensinou dessa forma, então eu sou assim. E lá na frente você pode falar assim, quantas vezes eu poderia ter abraçado, beijado, quantas vezes eu poderia estar ali junto e eu não estava, e quantas vezes ali eu poderia estar ouvindo e eu não ouvi, porque o meu tempo, minha correria, e aí vem uma frustração. Vem um desespero, uma crise. Vem algo e ainda se sentir culpado, porque não fez. Porque ainda é tempo. É tempo para mudar. É tempo de pedir ajuda. É tempo de falar assim, eu não dou conta, eu não consigo, me ensina. É isso que nós temos que fazer. Então esse setembro,
amarelo é um alerta. Mas a palavra de Deus é um convite à vida. Jesus veio para dar vida e não morte. Esperança, não desespero. Propósito e não vazio. É isso que Deus trouxe, é isso que Deus traz para mim e para você. Então hoje, entrega ao Senhor a sua dor, a Cristo. Ele pode transformar lágrimas em esperança. Então, entrega a Ele. Eu tenho essa dificuldade, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Senhor, me ensina. Me ensina a me dar mais tempo, a dedicar um tempo maior com a minha família. Me ensina, Senhor, a abraçar, a acolher, a ouvir. Me ensina isso. Me ensina algo que eu preciso. E hoje é dia de você entregar a sua necessidade. Então abaixa a sua cabeça, coloca diante do Senhor, entrega a Ele qual é a sua dor, qual é a sua dificuldade, qual é aquilo que você está enfrentando, o que você está passando. Seja um ombro amigo, seja uma mulher amiga, seja instrumento, seja canal naqueles que estão precisando, estão feridos. Aquele que precisa de uma esperança, precisa da sua orientação. Mas muitas vezes você fala: pai, eu não tenho palavra para falar. Eu não tenho palavra para expressar. Mas quando você fala: Senhor, dá a palavra. Senhor, traz a resposta. Senhor, me ensina. Senhor, me capacita. Ele capacita. Ele ajuda. Ele te ensina. Ele te orienta. Mas muitas vezes você não é orientado, você não é ajudado, porque você quer viver só. Mas o que Deus pede para mim e para você: não fique só. Peça ajuda. Transforma a sua lágrima em esperança. Transforma a sua lágrima em esperança. Creia. Toma posse. Porque Jesus veio dar a vida com abundância. Não deu morte. Deus trouxe a esperança e não a destruição. Deus traz um propósito. E nada é vazio. O propósito de Deus é muito maior do que o nosso. Os planos dele é muito maior do que o nosso. Senhor, dá vida, Senhor. Obrigado, porque em Ti nós temos a esperança que vem do Senhor. Olhe para cada coração aqui na Tua presença, especialmente aqueles que estão agora sentindo a sua dor. Senhor, derrama a sua paz, derrama, Senhor, a sua força, derrama a sua vida de abundância, Pai. Usa-nos como instrumento do Teu amor.
para que ninguém caminhe só, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, porque o Senhor é a esperança. E nós te louvamos, nós te bendizemos. Nos cuida de nós, cuida dos nossos pensamentos, distancia de nós palavras negativas, palavras que muitas vezes têm ferido, machucado. Quantas dores, tira isso de nós, Senhor, afaste de nós, traga a tua esperança, nos renova e nos sustenta e nos fortalece nesses momentos mais difíceis, mas é o Senhor que transforma uma lágrima em esperança. E eu agradeço, eu te louvo por tudo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor há de fazer, em nome do Senhor Jesus. Amém? Coloque de pé. Coloca a mão no seu coração. E agradece a Deus. Agradece para que você pôde estar aqui ouvindo a palavra, sendo alimentado, sendo orientado pelo Senhor, por Ele ter falado com você em algumas áreas da sua vida. Por você estar aqui presente, por você ser fortalecido e sustentado no dia a dia que você vai enfrentar, essa semana que você vai passar, que você possa ser boca, que você possa ser instrumento, que você possa ajudar alguém, que você possa estender as suas mãos, que você essa semana possa abraçar, possa ouvir, possa ser presente, porque é isso que o Senhor nos envia essa semana, para que nós seja a boca do Senhor, e que nós seja luz e farol na nossa casa, na vida dos nossos parentes, na rua, no trabalho, aonde nós formos. Que Deus possa nos usar, que o Senhor possa nos enviar, e que nós podemos ajudar, e nós podemos parar e ter esse tempo na tua presença e ajudar aqueles que estão precisando, aqueles que não olham, não tem uma saída, mas que nós podemos ser a resposta, porque o Senhor está em nós, porque é o Senhor que dá a resposta, e nós te agradecemos e te louvamos e te bendizemos o teu nome, e agradecemos, Pai, por esse culto, por essa palavra, por esses louvores, e nós somos gratos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Estende as suas mãos, receba a bênção, a graça do Senhor Jesus, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, esteja com todos vocês. E a igreja diz, amém. Abraça o seu irmão, abraça a sua irmã,